Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe hoje o deputado Oscar Bezerra, o polêmico deputado Oscar Bezerra do PSB. Eu falei polêmico, ele já riu aqui pra mim, mas é polêmico, né, professor João Edson? Olha, participa dessa entrevista comigo aqui o meu amigo, meu colega, professor João Edson, que além de professor também é cientista político e doutor em teologia também, né? Fiquei sabendo hoje que o senhor é doutor em teologia, viu? Deputado Oscar Bezerra, obrigado pela sua presença aqui no Conexão Poder. E aí, rapaz? Você deu declarações polêmicas na Assembleia. Eu confesso que gosto do seu perfil na Assembleia, um perfil polêmico, dá murro na mesa e fala o que pensa, sem papas na língua. Exagera um pouco às vezes, mas nunca deixa de dizer a verdade na posição firme e dura que às vezes tem na Assembleia. Na semana que passou, o senhor condenou veementemente as CPIs que acontecem no Parlamento. Por que não funcionam? Por que sempre acabam em pizza, como essa do Ministério Público e também a do VLT? Bom, primeiro uma satisfação poder estar aqui no Conexão Obrigado. Poder, Satisfação é nossa. ser entrevistado por ilustres pessoas, dizer que não é bem assim, a da CPI das obras da Copa do Mundo não acabou em pizza. De jeito nenhum. Em tese. É só não usar o relatório para nada. Então não serviu para nada. Mas lá está os apontamentos de todas as irregularidades, as pessoas foram sugeridas para serem indiciadas, ou seja, o papel da CPI nós fizemos talvez como nunca antes no Parlamento. E como não foi adiante o que foi produzido ali, eu falei, olha, eu não quero saber mais de CPI nesse Parlamento. E aí foi o caso do Ministério Público de que... O senhor presidia as duas, lá do VLT. Não, era o Max, do era o MP presidente. também. Era o Max. Max. Quando o Max saiu para secretário, eu virei presidente porque eu era o vice. E aí eu falei, ó, não quero nem saber o que foi investigado, eu quero o relatório final que eu vou apresentar e acabou. Porque senão fica um negócio assim, dando a impressão de que estão usando o Parlamento Estadual ou pessoas do Parlamento Estadual para fazer algum entendimentozinho e eu não vou pactuar com isso em hipótese alguma. Acabou, já dei 60 dias para o Leonardo fazer o relatório e eu acredito que dentro desses 60 nós vamos votar esse relatório. O que vai ter nesse relatório? Você já tem Só Deus sabe o Leonardo, porque eu não participei efetivamente. Quer dizer, vai encerrar e acabou, independente do que ele disser ali. É o que ele falar, nós vamos passar no plenário. Eu como membro, acabei não participando. Era o Max e o Leonardo que mais fez as oitivas. E eu só acompanhei de longe, então não sei nem pontificar o que foi. E assumi meio de... Aconteceram oitivas, mas só com funcionários, né? Isso. Com os principais personagens, não, né, professor? Nem o promotor Paulo Prado, nem o... Me ajuda aí, Marcelo Ferra. Quer dizer, as pessoas que seriam investigadas não apareceram para conversar com os deputados. E por quê, deputado? Bom, isso aí, de repente, vamos ter que fazer uma outra rodagem com o Max, o Max e o Leonardo, que eram os condutores do processo. Como eu disse, eu assumi e já pedi para fazer o encerramento. Eu não quero entrar no Parlamento Estadual e fazer daquilo, de repente, um palco de apresentações. Vamos ouvir o Paulo Prado. Puta, vai ser uma mega de uma audiência, vai todos os repórteres de Mato Grosso, todo mundo querendo ver escorrer sangue. Para quê? Eu me meter, eu fiz esse papel na do VLT, não virou nada, então eu tô fora dessa coisa. A do VLT terminou com um relatório gigantesco. 136 livros. Recomendando o final o final do contrato e depois o governo quer refazer o contrato. É disso que o senhor está falando. Isso. Professor. O que eu vejo da CPI? Talvez a frustração do deputado seja mais ou menos isso, mas se a gente olhar a partir da nossa primeira CPI, que ocorreu, que foi lá ainda em 93, 92, surgiu a primeira CPI nacional, né?
O papel da CPI é evidenciar, através do relatório, evidenciar para a sociedade os fatos. O poder da Assembleia, ela não é um poder de polícia, mas ela é um poder de evidenciar os fatos que tem que se aproveitar disso. Depois é o Ministério Público, Justiça, tá, né? Então, acho assim, o deputado está correto ao dizer o seguinte: escuta, o importante é o relatório. Porque o que fazer do relatório não é a Assembleia não vai chamar juiz, julgar, não vai fazer isso, não vai apresentar. Um dos elementos que compõem o poder legislativo é o processo de fiscalização. A CPI é o processo mais grave, mais agudo de investigação. Agora, um deputado também não pode passar 4 anos fazendo investigação. Senão ele não volta depois dos 4 anos. A política tem uma dinâmica. Não dá tempo. Perdeu-se muito tempo, né, deputado, fazendo essa CPI. Eu perdi metade do mandato. Metade do seu mandato presidindo a CPI das obras da Copa, que aí depois acabou dando em nada. Aí ele fica em reunião e não consegue na base dele. O outro que não está na CPI, não está em nada, vai na base e vai aumentando, mordendo a questão do voto, né? Mas é um papel interessante. Agora, o relatório eu acho fundamental. Algumas coisas elas precisam. Veja bem, nós temos um problema muito sério. A CPI, ela surge em qualquer câmara, seja federal, nas estaduais ou até municipal, ela surge quando há um atraso do poder público no processo de investigação. Toda CPI, e a gente pode olhar isso, Oscar, ela surge quando os fatos apareciam aos olhos de todo mundo, mas não foi evidenciado todos os fatores lá atrás. Tem um fato determinado, né, para abrir uma CPI. Então você tem que ter isso de uma forma muito definida, muito clara. Não pode ser qualquer coisinha, porque senão perde-se muito tempo em relação a isso. E tem um dado, o custo da CPI é muito caro, não sei se tem um número disso. Muito caro. Essa da Copa ficou 3 milhões de reais. Exato. Quer dizer, gastou-se 3 milhões de reais para investigar supostos Nós apontamos 541 milhões de sobrepreço, erros de contrato, multas contratuais. 540 milhões em todos. A do VLT geral dava quase 300 milhões. Só no VLT 300 milhões. E aí estão se invertendo os custo fatores, ou seja, vagões, em vez de multar e exigir a multa, eles estão pagando o que tem de saldo de medição da época do Silval. Essa era a proposta, não estão porque o Ministério Público botou, vamos dizer, farinha no mingau. Foi contra o acordo que o governo fez com o consórcio VLT. Mas se não faria, ou seja, ia ser o inverso. Ao invés de condenar, olha, a cláusula contratual está aqui, você não cumpriu, essa aqui dá uma multa de 10%. Só aí 140 e tantos milhões, que era 1 bilhão 470. Mas isso de sobrepreço apontado nos jogos de planilhas, dá mais 100 milhões. E isso desconsiderou-se, faz de conta que está tudo certo. E vão pagar ainda o para trás, mais 300 e tantos milhões. E aí vamos buscar um financiamento de mais 800 milhões, que não fecha também essa conta, porque o pedido de financiamento é 800. Mais 300 e pouco que está pagando, se teria o pagamento, já dá 1 bi 140. Já dá mais do que o Silval. Não é 922. E ainda assim o contrato de negociação nova é aberto. Tipo assim, não está igual o RDC era, não pode ultrapassar esse valor, não, esse não. Esse, se a empresa chegar daqui 6 meses, se porventura fosse sair e dizer assim, não dá, tem que ser 1,5 bi, senão não porque vou aumentou tocar, isso aqui, aumentou aquilo ali. Seja aditivo, ou seja, então é um saco sem fundo, num momento delicadíssimo financeiramente do Estado de Mato Grosso. O caminho do VLT, na minha visão, é a PPP. Eu não sou contra o VLT, muito pelo contrário. Essa seria a minha próxima pergunta. Não. VLT já gastou 1 bilhão e 60 milhões. Não é irreversível isso aí. Se nós pudéssemos vender o vagão para o prejuízo ser menor, ainda vamos lá. Mas o caminho para tocar isso aí é PPP. Porque, além de tudo, a sociedade precisa saber que vamos por aí, nós vamos gastar mais 1 bi 140, que está posto esses números, 800 milhões do novo financiamento, que está na casa para aprovar, e 340 de saldo. Mas para tocar esse VLT, depois dele pronto, é 5 milhões por mês de subsídio. O Estado vai ter que botar 5 milhões por mês. Porque não vai poder cobrar uma passagem. 60 milhões por ano. Durante 15 anos tem que ter subsídio. E aí a conta não fecha também. Fecha. Poxa, um hospital
Gasta quanto para fazer um hospital? 80 milhões vai ser o pronto-socorro. Então, a cada 1 ano e meio nós faríamos um hospital novo só com o subsídio do VLT. Nós precisamos pensar, cara, como estadista, como o futuro do nosso estado. As pessoas que estão aqui, elas precisam ter a infraestrutura de logística, precisam ter a saúde digna, mas o VLT é tão necessário. Vai mudar a vida de quem? 22 quilômetros de VLT, que o Wilson gosta de falar 44, mas é 22. Ele conta aí de volta. Eu nunca vi essa conta. Né? Não. Tem que se contar do ir de volta. É só para justificar o valor. O valor do quilômetro. O mais barato, conversa fiada, é o mais caro do país. É mais caro que o do Rio de Janeiro? Claro, lá foi 95, aqui se a gente for fazer a matemática dá mais. Sem falar que lá tem uma população que cabe no VLT. Sim, tem E anda vazio. Anda vazio porque fizeram um ponto turístico, mais nada, não só modal de anda transporte. vazio. Quer dizer, não justifica. Lá ainda tem o turismo, passar o VLT num lugar lá é bonito, onde vai servir apenas para isso lá. Para nós aqui seria um modal de transporte. Mas, a meu ver, foi equivocada a escolha. Não, total. Totalmente equivocada. Total. E aí, por isso, nós responsabilizamos os agentes públicos da época no processo. Ou seja, foi sugerido ao Ministério Público Estadual e Federal o indiciamento dessas pessoas. Entre elas o deputado Riva, o ex-deputado, que é considerado o pai do VLT. Curiosamente, a sua colega de parlamento, Janaína, hoje é contra esse acordo. Eu alertei, inclusive, a Janaína, falei, Janaína, você não tem condição de falar do VLT, porque só existe esse problema posto aí por causa do seu pai. Então evita de ficar falando isso aí, que é até ruim. Sim. Eu tenho todo o respeito da Janaína. E tipo assim, se ela puder evitar de falar, eu acho que para ela é um ganho. Porque as pessoas vão interpretar, peraí, como que o pai dela que trouxe esse negócio, essa arapuca para o estado de Mato Grosso e agora ela é contra também. Então, tem um contrassenso aí. Ela acho que ponderou isso aí, até porque nas últimas declarações acho que ela aliviou. Porque ela ficava falando que esse dinheiro, esses 900 milhões tinham que ser investidos na saúde e coisas assim, quer dizer, os 1 bilhão e 400 também poderiam ter sido investidos na saúde, né, lá atrás, né? E é muito relativo. É muito relativo, porque é um dinheiro carimbado. É carimbado. É um dinheiro carimbado. As pessoas aí fora não sabem. É bom até que o senhor explique isso para as pessoas, porque muita gente não sabe. Esse dinheiro é um dinheiro carimbado. Se o Estado pegar esses 800 milhões, ele tem que fazer o VLT. Ele não pode pegar 800 milhões e colocar em outra coisa, eu estou enganado. Exatamente. Por exemplo, nós temos um saldo na conta corrente desse financiamento, na Caixa Econômica, de 340 milhões. Aí, numa reunião determinada, lá foi sugerido de que o governador usasse esse dinheiro para liquidar todos os problemas da saúde. Não existe essa possibilidade, porque o negócio é carimbado. A Caixa Econômica só vai liberar esse dinheiro o dia que tiver esse termo de acordo chancelado pelos militares, aí sim paga. E só paga por medição também. E nesse caso específico dos 340, como já tem medição, e justifica que a 28 e a 29 a medição ficou pendente porque judicializou, seria meio que imediato. Sim. Se o acordo for assinado, eles recebem. E aí minha preocupação, João, é com a crise do país. Não tem uma empresa neste país mais que tenha condição nem dinheiro suficiente para tocar qualquer obra. Acabou a mamata. Acabou. Aí vão botar 340 milhões no caixa dessa empresa que fez essa lambança toda aí. Fez essa lambança. Cara, se eles quiserem levantar acampamento, eu pensei melhor, o que está medido eu já recebi, tchau. Nós aumentamos o problema. As pessoas não sabem, mas esses 340 milhões que estão lá parados são para pagar serviços já realizados, que estão judicializados, na verdade. Quer dizer, o Estado não vai dar 340 milhões para a empresa e ela vai começar uma obra. É para pagar o que já está aí. Essa M pontinhos que está aí. Como essa empresa tem dívida, de repente não é nem ela que queira. Esse dinheiro cai lá e esse dinheiro é capturado. Os credores apanham tudo. Pode acontecer isso. E quando o MP se posicionou contra, os MPs, aliás, o MPF e o MPR, o senhor falou assim, abre aspas, fico feliz porque o Estado está se livrando de um pepino. Muito grande. Mas o Estado não se livrou, deputado. Vamos lá. E aí? Como que vai se livrar disso? Vamos colocar assim, um pepino desse tamanho. Só tem metade.
É só metade da gordura. Só a metade. Quer dizer, porque do jeito que eles estão fazendo, integralizará o pepino, entendeu? Ah, entendi. Agora, o que está aí, querendo ou não foi o Pedro que fez este governo. Foi aquele outro lá. Foi o anterior, aquele outro lá. Quer Ele dizer, merece apanhar de e gordura. ele vai adentrar num problema que eu não consigo entender. O governador, ao longo da sua história, ele tem se apresentado um cara de muita sorte. Ele se propôs a sair do Ministério Público, fez a carta de renúncia, botou o seu nome numa chapa de Senado que ninguém acreditava. Eu sei isso que eu construí junto minha trajetória. Na época ninguém queria ser suplente do Pedro Táxi, porque não acreditava. Nem o primeiro suplente que Nada. trocou o nome, né? Ele deu no que deu. Né? Conseguiu êxito, uma eleição fantástica, se consagrou no Senado como uma das grandes lideranças, dos mais atuantes, veio para o Estado como o salvador da pátria num momento ímpar que só cabia ele realmente. Eu não estou dando uma de cientista política aqui. Mas está indo bem. E ganhou o governo, quer dizer, se cercou equivocadamente de algumas pessoas, na minha opinião hoje como deputado também da base, mas ele sempre teve os livramentos dele. E eu atribuo o Ministério Público não chancelar esse acordo, desse financiamento, para ele buscar, de repente, uma nova alternativa como a PPP, um livramento que ele vai, por exemplo, deixar de responder processos. Agora eu entendi sua colocação. Há muitos e muitos e muitos anos. E eu sei porque eu fui um prefeito lá do interior e qualquer coisa errada você responde processo. Eu estou respondendo até hoje. É bens bloqueado. Esses dias eu brinquei, nem chama Luciano de bem com medo de alguém tomar. É complicado. Imagine uma dimensão dessa, uma obra dessa, e a imagem do governador, na minha visão, ficaria extremamente maculada, entendeu? Porque não é o perfil, não é o estilo. Eu sei que ele está com a batata quente na mão, tem que resolver, mas com essa não chancela, talvez seja o sinal para ele falar: opa, espera aí, nós sempre tivemos lá, e quando a gente aponta que não está correta, é porque tem alguma coisa errada. Então, vamos buscar uma alternativa, vamos buscar a PPP. Será que não é o tal da PPP, a ideia já desde o início do governador? E de repente isso aí chegou no MP, olha, eu vou trazer aqui o relatório, mas vocês não aprovam não? Será, deputado? Tomara. Será? Vai. Ele é esperto. Eu não vejo mais nada, ele é muito inteligente para ele é esperto o suficiente para isso. Mas não é, professor? Mas é bastante conspiração. É teoria da conspiração, mas não é verdade? Faz sentido ou não faz? Não, tudo é possível. Eu me livro da batata. Falando em conspiração, não vamos entrar no outro assunto aí não. Tá, vamos entrar. Se livra da batata quente, ao mesmo tempo ele tem já a garantia de que ele pode fazer uma PPP, porque olha, não dá para fazer daquele jeito, vai ter que ser assim. Vocês querem VLT? É assim. Ou eu estou enganado? Eu vejo o VLT Pode hoje, ser. o maior fator do VLT hoje é político. Existe uma ideia, a tal da ideia imediatista, que o governo terminar o VLT, ele está reeleito. Eu já ouvi essa conversa nos bastidores. Eu acho muito frágil essa ideia. Muito. Bota para rodar pelo menos o primeiro trecho. E um risco gigantesco, porque como eu disse, quem garante que essa empresa vai tocar? Ninguém garante. Hoje na parte de construção, de macro construção, eu acho que essa empresa não deveria ter sido expulsa já do Estado e nem tocar mais no assunto de consórcio VLT. Pessoas morreram por causa dessa obra, trombando naqueles... Não, mas o que é isso? A relação de custo dessa obra é enorme. Se nós olharmos a Avenida da FEB e outras avenidas, os comerciantes todos quebraram. Quebraram. Isso não tem preço. Não tem preço. Quebrou a economia de uma empresas grandes quebraram. A Avenida da FEB ela foi destruída. Hoje ela não serve, não vou dizer dar de graça, porque existe espaço para isso, mas hotéis que tinha ali de não sei quantos anos da fundação da cidade Magabeiras, não é? Magabeiras fechou, enfim, comércios antigos. A concessionária de veículos ali fechou. E eu conheço pessoas que estão doentes até hoje, doentes com dívida. Quer dizer, quem paga por isso? Né, deputado? Enfim. Agora, na Assembleia está ainda tramitando
a proposta do governo para se votar o empréstimo de 800 milhões. Sim. Eu fiz a sugestão na última sessão. Para quê, deputado? Fica lá. De que tramitando. fosse retirado esse Sim. projeto. Agora, como nós falamos no início do A programa, Comitê não aprovou, não vai fazer mesmo. mas é uma prerrogativa do Estado, né? Se ele quiser, de repente, tocar a obra Mesmo sem o aval do MP, pode. ele pode É um pedir processo o apoio dos garantido. deputados, os deputados aprovam o empréstimo e se faz. Como é que se diz? Ele inicia um processo garantido, né? Mas é uma prerrogativa que ele cabe, ele pode fazer sim, se ele quiser. Entendi. Apesar que o meu voto ele não vai ter Vai no ser parlamento contrário. para aprovação. Qual que é Já a falei para ele. probabilidade de se aprovarem isso lá? Hoje eu acho que está frágil essa questão. Até porque ficou muito amarrado nesse suposto acordo. O Wilson vendeu isso aos pares lá, de que, gente, se não fosse bom, não tinha aprovação do Ministério Público de estadual, federal, porque ele já dava como certo, aprovado, e não como aprovaram aprovado. E não aconteceu isso. Então, hoje eu tenho quase certeza de que não aprovaria esse projeto. Como de fato não aprovou lá atrás, pouca gente se lembra, mas o MPF embargou a obra. Lembra disso, professor? Lembro. E aí quem foi o juiz que foi lá liberar a obra porque tinha pretensão política? Juliano. Julier Sebastião. Curiosamente, depois virou candidato. Tentou ser candidato ao governador, fritaram ele, depois virou candidato a prefeito. Quer dizer, ele liberou essa obra na pressão do governo Silvão, acabou liberando. Quer dizer, não se pode dizer, não, por que o MP não bloqueou lá atrás? Bloqueou, mas a Justiça Federal, através do Julier Sebastião, liberou a obra. Tem uma Lembra máxima, disso? Lembro, tem uma máxima nisso. Não Pouca gente se lembra disso, né? Não existe corrupção nem gestão de má qualidade sem a participação de um agente público. Ah, sim. Isso não existe. A participação do agente público, e nesse caso das obras da Copa, não é de um agente ou de uma seção. É um conjunto de coisas. E seguindo essa regra aí, se porventura agora o juiz, como é que é? Arapiraca, né, que está Isso, agora, liberar isso, o processo é garantido, mas tem a chancela também da justiça. Mas precisa passar na Assembleia primeiro. Não, o financiamento sim. Financiamento, E se não passar, não, se não passar, é o Dilmar Dalbosco, que É só a captação de recursos que precisa da que Assembleia. é o Dilmar, que é o líder do governo, já falou, né? E se não aprovar, vai ficar como está aí o negócio. Não vai se mexer em mais nada. não justifica. Porque o governo não vai ter dinheiro próprio para poder fazer nada, nem limpeza de canteiro. Não E tem aí? nem cabimento. E aí nós vamos ter que conviver com essa encrenca aí. O que é pior, deputado? Conviver com essa encrenca ou bancar uma obra desse tamanho? Olha, eu falo para você o seguinte, se nós tivéssemos a certeza da conclusão dessa obra, vamos por, vai custar realmente 922 milhões a mais e o ano que vem está Está funcionando. rodando, todo mundo feliz. Não tem Nós essa. não temos essa certeza. Então esse buraco é negro, ele pode gerar aí algo que vai ser assim irreversível para as futuras gerações de mato-grossenses. E isso que nós temos que cuidar. Eu não sou, vamos dizer assim, a pessoa que estou gerindo o Estado, mas eu tenho que contribuir como parlamentar para que não ocorra equívocos. E é isso que eu estou fazendo. Por isso eu me posiciono sempre muito forte nas questões que eu acho que está errado. Isso já foi assim lá naquele decreto 380, que vai voltar à tona agora com a reforma tributária que está chegando essa semana na casa. Já expresso a minha preocupação, aqui onde as mudanças vai atingir o simples. Isso é gravíssimo. Ou seja, o nosso Estado vai tratar os empresários de pequeno porte diferente do resto do país. Quer dizer, outra polêmica, batendo-se, avizinhando. Não vou antecipar fatos, mas antecipa. a gente já está sabendo nos bastidores aí de que o que vai impactar realmente é o simples. Hoje a empresa que paga o 7,9 vai ter que ir para a alíquota cheia. Se Até for 12. Não, 17 mesmo. 17. E aí quebra 80%. Entendeu? É uma preocupação. Se realmente o que eu estou sabendo for isso, nós estamos aí na vizinhança de novo, de um novo enfrentamento, Por quê? Porque, poxa,
Se nós não incentivarmos as pessoas que hoje pagam a conta, ao invés de botarmos obstáculos no caminho deles, nós não temos futuro. E quem paga a conta, que ele está querendo dizer, são os empresários. Claro. São as empresas. Hoje. Eles geram. Porque o funcionário, o servidor público, ele demoniza muito o empresário, né? O empresário é ruim, o empresário é isso, é aquilo. Não é. O empresário gera emprego, o empresário gera impostos, o empresário ninguém acha o patrão faz bom. E o patrão, Estado funcionar. Ninguém acha o patrão bom. E o patrão, nesse caso, é o pagador de impostos. Sim. E aí as pessoas falam assim, o táxi não quis dar a nossa RJ. Não é que ele não quis dar, não tem dinheiro para isso. Mas, não inclusive, o táxi é o único governador do país que fez uma proposta de RGA. Os outros nem sequer nada. Quer dizer, as pessoas acham que o dinheiro... E eu, particularmente, você vê, eu sou político, depende de voto de funcionário público, obviamente. Eu, particularmente, no dia que ele falou, eu falei, governador... Você não fez demagogia em cima disso. Não tem condição de dar. Não, nós fizemos uma previsão, vai dar certo, porque tem previsão disso, daquilo, quer dizer... Então, mas aí ele quebra-se tentando minimizar uma situação que causou na passada, que pagou, sim, gerou aquela polêmica, mas pagou. Dá a impressão de que o governador não pagou. Deu calote, né? E, no entanto, não é verdade. E é o único que pagou. E o único que pagou. E agora, de novo, eu falo para vocês, sem medo de errar, eu acho que a população, o resto, os 3 milhões de habitantes restantes, não funcionários públicos, precisam começar a se manifestar. Porque esse modelo está falido. Eu não posso acreditar que o cidadão quer a saúde, quer o asfalto bonito, quer o saneamento no bairro, mas não consegue compreender de que 100 mil pessoas nesse estado consomem 65% de tudo que se arrecada. Exatamente. E aí 3 milhões de pessoas têm que comer dos outros 35. Exato. O Estado vira um mero gestor de RH. Está errado. Esse modelo está falido. Eu, se tiver que continuar como deputado, ótimo. Se não tiver, não vai ter problema também, que nós temos um negocinho para tocar. Agora, eu não mudo a minha posição. Não mudo. Eu acho que tem que manifestar os outros 3 milhões de habitantes que está sofrendo, não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura. Não tem estrada, não tem saneamento. Não tem nada, porque hoje 100 mil pessoas consomem 65% de tudo que é arrecado, que são os funcionários públicos. Tenho uma maior relação com os funcionários públicos, respeito todos eles, agora o modelo é falido. Eles estão na deles, eu acho que está correto mesmo. Direito, perspectiva de direito, eles estão correndo atrás. Agora, nós precisamos dar um basta nisso. E eu estava esperançoso com o governo federal que ia vir realmente umas mudanças radicais para que esse país, nos próximos 20 anos, consiga recuperar o mal feito que fora feito antes. Os engessamentos que foram feitos antes. Estava esperançoso, mas infelizmente vai cair a República também. Fez aquela lambança toda e aí... Está tudo muito aparelhado para mudar isso. Nossa... A questão do Estado, e o VLT, se me permite, é um grande exemplo dessa questão. Por que ocorreu o que ocorreu com o VLT? Ou todas as obras da Copa? É uma roubalheira, professor. Não, mas por que ocorre a roubalheira? Precisa entender qual que é a razão de ser. Se você não quer que algo funcione, você pega um serviço que uma única pessoa faz e coloca 2 para fazer. Imagina se colocar 10. O que aconteceu? Quem deveria fiscalizar? Esse é um grande problema no Brasil. Assembleia. Não é só a Assembleia. Existe um conjunto de Ministério Público, Assembleia. Você não estava lá. Formado a comissão, existe um conjunto de fatores que tem que fiscalizar. Isso está errado. Quando muita gente tem que fazer, ninguém é culpado. Existem coisas que uma única pessoa pode fazer. Aí ele vai fazer direito. Porque se ele não fizer, ele vai pagar a conta. Um dos problemas é isso. Como que o Estado brasileiro está organizado? Ele está organizado para ele ser provedor de emprego. Isso que o deputado acabou de falar é um grande erro. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui, que nós vamos ter gente aí que vai ficar bravo, mas tenta entender a questão. Não estamos para agradar ninguém. Tenta entender a questão. O que tem que funcionar nesse Brasil? Tem que funcionar no Brasil Código Penal, Código Civil, tá? E Código Tributário. Os códigos têm que funcionar. Não, eu só coloco o Código Consumidor porque os outros não funcionam. Exatamente. Se outro funcionasse, não teria ele. Mato Grosso precisaria de 100 mil empregados públicos. Se funcionasse as outras com a metade disso funcionaria perfeitamente. Não só isso, o Ministério Público está impressionando a coitada das prefeiturinhas, que não tem para onde ir, para fazer concurso público. E depois de concursado, é de eterno.
aposentadoria, uma série de coisas, ele está ali para sempre. Então nós temos um Estado como se nós vivêssemos um país socialista, com economia liberal, onde 34% paga a conta para os outros 66% viver. Exatamente. Não tem como fazer isso. E é isso. O entrevistaram o deputado... Boa explanação, não, perfeito o que você falou. Perfeito. Tecnicamente é isso. Vem culminar com o que a gente está falando, não tem sentido. Juara, a Luciane, eu pedi para ela envolver o Ministério Público e o Judiciário, abrir os números do município para que eles ajudem, porque nos últimos meses da gestão anterior, abriu-se um novo concurso, chamou 280 pessoas a mais e inviabilizou o município, 65% de folha de pagamento. E aí? E aí, sabe por que o que dinheiro da prefeitura e do estado está na árvore, né? Sabe por que ela vai fazer Meia alguma dúzia de coisa? Porque tem sindicalistas um fica enchendo o deputado saco aí todo para ano, aportar achando que recurso está na extra. árvore. Só. Senão não conseguiria fazer absolutamente nada. Quer dizer, ela não consegue fazer saneamento, não consegue fazer educação, não consegue dar um mínimo ali de manutenção, porque ela tem que pagar o servidor local que exige, que quer e cada vez mais direitos. E o povo lá fora não sabe, porque entra burro, tipo assim, excelente, agora o trem vai funcionar, e sai ruim, É porque fica amarrado. porque não tem o que fazer. Fica Nós amarrado. temos aí 5.536 municípios, se não me falha a memória, né? Nós não temos hoje 300 municípios que têm certidão. Os demais estão todos. Por que não tem? Porque o valor que eles têm que pagar de endividamento é muito grande, não consegue honrar com todos os compromissos, perde as certidões, não consegue mais captar recursos, você trava o município. Né? Exatamente. Tá, vamos tocar para frente. A questão do FETAB. Tira do agronegócio, não tira do agronegócio, coloca na saúde, não coloca na saúde. Está uma discussão já na Assembleia sobre isso. O que é que vai acontecer, deputado? É viável taxar o agronegócio ou é um tiro no pé do governo? Eu penso assim, hoje o agronegócio é o que aporta o recurso lá na Sinfra, por exemplo, para nós estarmos fazendo toda a recuperação da nossa malha, todos os asfaltos novos, várias obras de infraestrutura que têm saído aí no estado de Mato Grosso. Tirar isso aí é meio que falar para o agronegócio assim, olha, vocês vão ter que esperar, vamos usar o seu dinheiro, mas espera um pouco mais aí, porque nós temos outro problema aqui. Acho que é uma questão de gestão a saúde. Nós temos que fazer uma gestão diferenciada, achar de repente um outro caminho, mas sem descobrir um santo para cobrir o outro. Porque senão nós vamos prejudicar o setor que está pagando a conta. Eu sempre defendo quem está pagando a conta. Não é justo que o cara, hoje tem FETAB 1, FETAB 2, e aí agora não tem o benefício, só tem o ônus. Um caminhão de boi em Mato Grosso do Sul parece que de taxa é R$45. O nosso é R$900. Um caminhão de boi. Porque só de FETAB é R$38 um boi. Quer dizer, então é um contrassenso nós trabalharmos contra quem está pagando a conta. Não é possível não assistir essas pessoas. Ah, mas a saúde é prioridade. Óbvio que é prioridade. Mas temos de onde tirar esse recurso. A alternativa, por exemplo, que o Maluf deu Qual que é a alternativa? com relação às terras que estão a ser recolhidas lá no Intermate. Desde a época da Luciane, presidente, tem 150 milhões de reais que pode ser aportado imediatamente. É só o governo falar que vai titular. Vamos supor, você já fez o seu requerimento, tem que pagar a pauta da terra e isso entra para o caixa imediatamente. Agora, se funcionar o Intermate, não do jeito que está, não funciona. Nós temos um monte de outras situações, temos questão judicializada que precisam, de repente, que a justiça, que de repente vai ter que pagar um pouco dessa conta, aperte o calo e dê a sentença e a condenação para que o Estado receba. Tem a questão do FEX, que é uma lei, é óbvio que é nacional isso aí, mas é o que o Neurilan defende, de que nós temos que mudar essa questão de que o município fique com essa merreca em detrimento do tanto que produz para a balança comercial do nosso país. Tá, mas isso demora. Mas como é que vai dividir o FETAB se não for dessa forma? Não, o O FETAB... município fica com 50%. Não, você misturou os assuntos. O FETAB, do diesel, o município tem 50%, o Neurilan não concordou. Isso está fora de questão. Aí eles estão querendo pegar o FETAB agora que faz o asfalto, o de estrada. Certo.
Ou seja, a Cinfra pode fechar as portas. Se pegar, pode ir lá lacrar que economiza ali também, daí na energia, no ar-condicionado, porque não vai fazer absolutamente mais nada. E vamos resolver a questão da saúde prejudicando outra. E se os produtores resolverem, por exemplo, que já poderiam ter feito isso, contestar a legalidade do FETAB? Porque é a questão de estalo. Porque hoje, se fazer uma DIN com relação ao FETAB é inconstitucional. E, no entanto, os produtores aceitam, porque eles estão sendo beneficiados com a estrada. Agora, se não vão mais ser beneficiados, nós estamos correndo um risco seríssimo de não ter o da saúde e não ter mais o da estrada. Porque eles vão propor uma DIN para suspender definitivamente o FETAB e acabou. Então, são erros que não podem ser cometidos. Aonde vai sair, realmente eu não sei, porque eu não estou vivenciando o dia a dia lá do Executivo. Mas alguma alternativa tem que sair, sem mexer numa coisa para cobrir a outra. Esse é um fato. Esse é o meu posicionamento com relação ao FETAB. E aí é tiro no pé, né, professor? Porque é o agronegócio que banca A gente tem que tomar um certo cuidado essa turma toda que está aí. para não consertar o que está estragado e estragar o que está consertado. Pois é. Então tem que tomar um certo cuidado nessa relação. Eu penso que a Lei Candir ela não pode mais continuar no formato que ela foi criada originalmente. Agora, nós temos que separar essas questões. É uma briga nacional. É lindo a gente dizer agora que nesse dado momento, a balança comercial teve um equilíbrio, tivemos 1% às custas do agronegócio. Fica muito bonito dizer isso. 13% do agro. Agora, exato. Agora o governo federal tem que retribuir aos estados produtores essa condição. E aí que Mato Grosso perde, não é necessariamente não isso, aí é outra questão, não é necessariamente o produtor. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Exemplo não, dado real. Nós temos hoje 141 municípios. Dos 141 municípios, nós temos 16 municípios que na média, não é todo ano não, na média eles conseguem ter autonomia. Mas a autonomia todos os dias é 6, 7 municípios. Os outros eles conseguem no fechamento do caixa do outro ano. Oscar foi prefeito de uma cidade que é uma das cidades polos de Mato Grosso, ela não está na linha das cidades pobres. É a capital do boi gordo, tá? Não é? Eu tô enganado. E não tem autonomia. Juara, ele nunca teve autonomia. Do Oscar Bezerra é Juara. Juara. Que também é a cidade do Riva. Né? E é uma das cidades que ela está naquele patamar da média para cima. Se você pegar classificar as cidades, aí ela está da média para cima. E mesmo assim ela não tem autonomia. Quem tem autonomia hoje é cidades de alto impacto do agronegócio, que tem 3, 4. E mesmo assim alguma delas não tem autonomia todos os meses. Ela fecha com autonomia, que é diferente isso, quem administra sabe essa questão. Então nós temos que, se o agronegócio é importante, essa discussão é federal. O governo federal ele não pode usufruir desse estado da forma que ele usufrui, Mato Grosso do Sul, Goiás principalmente, e deixar do jeito que está. Para onde vai esse governo, deputado, na sua opinião? Sei que o senhor é um deputado aliado ao governador Pedro Táxi. Não, eu acredito que o Pedro, se corrigir aí ainda há tempo para isso, porque nós estamos no meio do mandato um pouquinho a mais, conseguirá colocar o seu nome e a aprovação da sociedade no projeto de reeleição. Agora, é importante que ele tenha consciência de que política não se faz sozinho, é grupo. E o grupo precisa ser, de certa forma, assistido, olhado, ouvido. E muitas vezes o equívoco desses 2 primeiros anos dele, melhorou muito já nesse semestre, foi isso, de não valorizar os pares como deveria. Em que sentido, deputado? Por exemplo, aquela questão técnica dele. Foi 2 anos de questão técnica que não conseguiu, o governo, que não conseguiu avançar, quer dizer. E no início do mandato ele pediu para a gente, olha, eu quero 1 ano. Passou 1 ano. 1 ano para arrumar a casa e botar. Quando foi cobrar, não, ainda não está concluído, precisa mais, tá. Quer dizer, passou 2. Hoje é frágil. Hoje é muito frágil essa relação, mas eu acredito que ainda há tempo, sim, de arrumarmos a casa. Mesmo com essa história dos grampos, até que ponto isso aí pode respingar na Pelo que o governador falou, até onde eu sei, não tem grampo. Eu sei, não tem grampo. Para nenhum deputado. Apesar de evasiva a resposta, porque até onde eu sei, né, fica evasivo,
eu acredito que realmente, se tiver algum deputado grampeado, o governador não tinha a ciência desse, vamos dizer assim, estilo que é arcaico, antidemocrático, desrespeitoso. Arapongagem, né? Arapongagem, é. Deputado, não está estranho a questão da lista com os nomes? Eu não sei qual acesso as pessoas estão tendo, mas nós da imprensa estamos tendo um acesso extremamente seletivo. Sai um grupinho de nome, depois outro, fica repetindo esses nomes. Isso está gerando uma especulação. A quem interessa eu isso? imagino que gera uma insegurança dos poderes constituídos, uma insegurança muito grande. Porque eu vejo hoje, como o senhor disse, eu sou deputado da base. Como o senhor vai defender o governo se não sabe se numa próxima lista vem seu nome ou não vem? Não há uma instabilidade, essa questão de ficar essa coisa meio seletiva, sair um pouco? Eu já vi histórias de 1.000 e tantos nomes, de 5.000 nomes, de 500, de 200, 129, de 60, tá? Quer dizer, o que existe concreto nisso? Bom, se for 1.000 e poucos nomes, é certeza que o meu deve estar lá. Que é muito nome, né? Não, eu não tenho dúvida que o seu está lá, o do professor, talvez o meu. Várias pessoas estão grampeadas nesse estado. Isso, não tenho dúvida disso, professor. Mas veja bem. Para evitar é só não falar bobagem no telefone. Enfim. Veja bem, essa questão, apesar disso tudo que eu falei, que é péssimo, um negócio que não é do estilo de uma pessoa de bem, vamos supor assim, bem explicitamente, não pode ser uma pessoa que tem aí prerrogativas de fazer o que é certinho, uma pessoa que manda fazer grampo. Eu não admito isso aí, nunca gravei ninguém, não vou aceitar hipótese alguma ser gravado. Mas se ocorreu, vai ter que, a política tem um negócio assim, você tem que ser igual a avestruz. Ela até pedra vai embora. Você tem que aprender a digerir as coisas e aí, obviamente, a avaliação de grupo vai ter que prevalecer. Não adianta, nós temos 4 deputados estaduais no PSB, que dá sustentação os 4 ao governador. Temos 2 federais. Temos um nome que pode ser qualquer coisa que queira ser. Se quiser ser governador, candidato fortíssimo. Se quiser ser senador, candidato fortíssimo. Esse grupo, nós vamos ter, obviamente, que fazer uma avaliação conjunta para saber o que caminho tomar. Eu tenho minha posição fechada, mas não posso, prevalecer dentro do que Qual é a posição do deputado? Inaceitável. É o que você falou agora. Como que eu vou defender uma pessoa que não confiou em mim? Porque se ele me grampeou é porque ele não me confia em mim. Na verdade, se houver... Apesar que eu falei já no início, não acredito que o governador saiba de grampo. Pode ser alguém ligado a ele que mandou fazer, mas ele mesmo... Não, eu não tenho dúvida. Eu não acredito. Não é o estilo dele, entendeu? Então, mas vai melindrar. Se isso realmente vir à tona, acho que melindra. Já ouvi de muitos deputados da base lá no cafezinho da Assembleia lá no fundo, de que se realmente tiver essa questão aí, não se sustenta. Se houver nomes de deputados nessa lista de grampos... Nome de deputado tem, que a Janaína está lá. Sim, a Janaína está, mas até que eu saiba não há outro nome, ou há. Não, de políticos eu Só a não Janaína, que é a Janair, né, que eles chamaram na lista. Janair. Janair. Nem teve criatividade para mudar, né? Coloca a Joana, né? Tem um pessoal bom para colocar nome de operação, põe né? Ditinha da boca de fumo, põe qualquer troço lá, põe Janair, Janaína, ficou meio fácil fazer ligação, né? Mas enfim, caso haja o nome do senhor, por exemplo, nessa lista, o PSB rompe com o governo. É isso que o senhor quer dizer? É uma decisão de grupo. Eu falei que nós vamos discutir e o grupo vai realmente ver qual caminho vai seguir. Não adianta o Oscar estar numa posição, botei ele em outro, porque daí esfacela o nosso time. Esfacela. Então nós não vamos trabalhar dessa forma, até porque a política não é dessa forma que se trabalha. Se ficar entendido de que nós temos que continuar, vamos ter que engolir o sapo. A priori continuam ao lado do governo, a priori continuam... É mera especulação de que nós somos grampeados, portanto nós estamos na base do governo. A priori continua na base e já prevendo para o ano que vem uma reeleição do governador, é isso? Exatamente. De onde surgiu essa conversa que estaria grampeado?
desbloqueada, sabe a origem dela? A gente já pega ela no meio do caminho, né? A gente não pega da primeira boca, já pega do ouvido de terceiros ou quarto. Agora eu não entendo muito bem, João, mas a justiça, TJ, ele não tem poder para esmiuçar isso tudo, se ele quiser, numa canetada só? Tem. Até porque, se é especulação, especula-se também que tem um monte de desembargador, um monte de juiz, que também teve oitivas. Desses grandes. Eu sei que tem filho de desembargador grampeado, teve... Uma das coisas que me intriga é a questão de sair alguns nomes e por que esses nomes saíram. Se é que tem mais nomes. Se não tivesse mais nome, está É o correto. tal do vazamento seletivo. O que é vazamento seletivo? Eu escolho quem eu vou colocar para mim saber, porque eu sei das consequências. Se eu faço escolha, eu domino as consequências. Né? Se foi escolhido e foi colocado esses nomes, tem que ter um porquê por isso. Aí esse porquê é técnico, porque ainda está em investigação dos demais, ou é um problema político, que eu preciso derrubar um governo ou fazer alguma coisa. Então existe um fator aí que a própria justiça em si, o próprio Ministério Público, eu estou vendo muito quieto, muito silêncio em relação a isso. Porque essa questão está corroendo o governo. Sem essa questão, o governo estaria, não vou dizer que estaria voando, mas muitas coisas estariam acontecendo. Deu uma travada, e fica sangrando. Porque é um fator criminal da mais alta gravidade. Então, automaticamente, você cria, né? É a mesma questão dos irmãos açougueiros lá no governo federal. Se esse irmão açougueiro não entra... Ele vai sangrar até morrer. Não, se ele espera 45 dias, teria votado todas as reformas. Então, trava tudo. Então, eu não morro de amores pelo Temer, muito pelo contrário, por isso eu nunca dei nenhum voto para ele, mas para mim é muito claro, isso foi muito mais para parar as reformas do que provavelmente para condenar o Temer. Você acha que quem soltou isso aí já foi pensando Não tem a menor nisso? dúvida, não tem a menor dúvida. Para gerar instabilidade. Agentes públicos preocupados com a reforma trabalhista. Preocupado com o próprio bolso. Reforma trabalhista. E aqui realmente pode ter esse pode ter a mesma conotação. Ou pelo menos está dando para a gente fazer essas ilações que nós vamos fazer. Só que aqui, apesar daí vamos supor, do desaceleramento que houve, o governo não perdeu a sustentação em momento nenhum. Tanto é que a CPI conseguiu 5 assinaturas e não consegue mais, não avança. E com todas as especulações do mundo. Você já tem fala até... da CPI dos grampos, na Timor. Tá lá, assinou 5 pessoas, eu acho que mudou. Janaína, Zeca Viana... Mudou realmente o Silvano, que o Silvano estava mais para a base e acabou assinando a CPI. Só, o resto é os 4 que sempre teve na oposição mesmo. Mas, deputado, como nós estamos aqui na adivinhação, estamos aqui com uma bola de cristal, vou colocar aqui, né? Não é uma coincidência também de sair tudo isso bem na hora de se discutir RGA, e o governo vai imediatamente, não, o IRJ não pagar, e já faz uma divisão lá na frente. Existem vários fatores aí que pode ser sopesado nesse processo. Porque à medida que não vem a luz, na escuridão, qualquer movimento é fantasma. Tá? E não está vindo a luz. Ou seja, uma coisa que saiu e ficou ali. E no senso comum, e não tão comum também, é uma coisa muito fácil. Porque esse grampo não caiu do céu. Alguém falou assim, eu vou grampear fulano de tal. E a gente passa pelo senso comum dizendo o seguinte, se você perguntar quem foi que levou o papel, quem deu o papel para ele? Quem deu o papel foi o André. Chegar no André, esse papel? Não, esse papel foi o Oscar que escreveu. Quer dizer, eu chego na pessoa. Então não é uma investigação de difícil, né, montra que vai depender de perícia para saber. É uma questão muito simples, é perguntar boca a boca. Só que pode ter alguém... E o ZAC tem um fator aí que pode contribuir, né? Na ida na Assembleia, por exemplo, que já está marcando para ele lá explicar aos deputados o porquê, qual a dimensão. Vai ser realmente um pouco mais apertado, porque vai ser dentro do colégio de líderes. E eu acredito que isso deva acontecer nas 2 próximas semanas. A pergunta para ele seria, por que o senhor esperou tanto para denunciar isso? Não, e por que esse seletivo? Porque o seletivo também. Porque não sai a lista. Baseado Porque o senhor não denunciou quando ainda era secretário? Se foi lá que o senhor descobriu. Estou saindo do governo, estou saindo por isso aqui, ó. Exatamente. Pronto. Né? Não esperar. Dá essa impressão de uma conotação política. Exato, porque nós já estamos nas vésperas do ano eleitoral. Então,
Começa a você fazer ilações na especulação política. Ainda bem que não estamos falando isso por telefone agora. Não. O meu está desligado. Não tá... Ainda bem que não é por Estou nem aí com o grampo também não. Mas, deputado, algo que nós não tenhamos discutido com o senhor, que o senhor queira colocar, fique à vontade. Não, tranquilo. Eu tenho feito o meu papel no parlamento pautado nas minhas convicções. Muitas vezes, como você disse no início do mandato, apesar de admirar, acha que comete alguns excessos. Acho que todos nós, com certeza, no dia a dia da nossa vida mesmo, muitas vezes acaba em algum momento se excedendo. Mas a defesa do que eu acho que é correto, do que eu acho que estou no caminho certo, eu vou fazer até o último dia do meu mandato. Obviamente, nós sabemos de que a política precisa, de certa forma, ser um instrumento de uma boa conversa, um bom entendimento, muitas vezes, mas no modelo que o governo se aplicou até então, ele restringe esse tipo de sentada, de reunir, de debater, de conversar, de chegar ao entendimento. Então, a Assembleia, a tribuna, é o palco que eu posso me expressar e me posicionar. E muitas vezes, mesmo com excesso, é ali que eu me coloco como deputado que tem uma posição forte, firme, em defesa do bem do Estado. E eu fico feliz de poder estar aqui no seu programa, participando, levando um pouco para a população do que é o dia a dia nosso, dos deputados, e dizer que meu gabinete está à disposição de todos vocês e do povo do Estado de Mato Grosso. Deputado, eu sei que o senhor teve uma semana ou duas, né, professor? Já a segunda semana. Bastante atribulada, 2 semanas atribuladas pelo acidente do seu filho. Fico feliz em saber que está se recuperando bem agora. Né? Muito, graças a Deus, surpreendendo aí até os médicos. Saiu do coma, está tudo certo? Acordou, está entubado ainda, está com a medicação leve, porque fica muito agitado querendo tirar o tubo, mas a fase de risco já saiu. Já passou? Já. Agora é monitoramento, fisioterapia. Se Deus quiser, logo em breve estará no convívio do nosso dia a dia. Agora é só recuperação. Isso aí. Deputado, obrigado. Eu agradeço. Mais uma vez pela presença aqui no Conexão. Professor João Edson, obrigadíssimo de novo pela parceria. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Tenham todos o que, professor? Bom dia, boa tarde, boa noite, o que mais? Boa sesta. O senhor falou na Itália, boa sesta. Não, eu vou usar uma frase da fronteira muito comum. Bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Para quem não tive. Tchau, pessoal, até a próxima. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.